as mãos para você colocar no seu nome completo, levar para a sua casa. Você vai riscar para mim o que aconteceu com você hoje, o que acontece hoje ainda e o que aconteceu no passado, em nome de Jesus. E vai receber uma outra folha também no cabeçalho para você levar para a sua casa com tempo e preencher. Eu quero te orientar. Qualquer palavra que você tenha dúvida, procure lá no Google ou no dicionário português. Não risca nada se você tiver dúvida, né? Pode me chamar também lá no privado lá, tá bom? Amém? Amém. Mateus 18, 21. Quem achou de glória a Deus? Glória a Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas ou até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu vou ter que perdoar? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, eu te digo que até 7 vezes, mas não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. 70 vezes 7 vai dar 490 vezes. Amém? Pai das luzes, a sua palavra foi lida. O importante é que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça na vida dos meus irmãos que aqui estão. Nessa primeira noite, Senhor, de cura interior, nós vamos ministrar sobre o alterno ao tema quebrando traumas familiares. Quantas pessoas entraram por essas portas, ó Deus, e carregam traumas familiares. Lemanda, Calassuri e Calamaia. Pai, o Salmo de número 25, no qual lemos, é o tema base desta campanha. Davi está clamando ao Senhor por auxílio divino, diante da solidão, diante da aflição, diante das tribulações, diante das perdas e perseguições dos seus inimigos. Tudo isso causa em nós traumas. Tudo isso, meu Pai amado, vem em uma velocidade e traz em nós machucaduras. Mas lemos o texto que, segundo escreveu o evangelista Mateus, Pedro indagando ao Senhor quantas vezes deveria perdoar alguém, e na mente de Pedro apenas 7 vezes. Mas o Senhor vai ensinar a Pedro, Relebidar Saua, Candarábia, que a cura interior começa com o perdão. Se nós não aprendemos a perdoar, ó Deus, Manara, Subibicaia, demando como a Lúcia, aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos magoaram, Pai querido, a ferida continuará aberta, mas nesta noite nós vamos liberar no mundo espiritual, Pai amado, pessoas da nossa família que porventura nos trouxeram traumas, nos causaram trauma. Releminar a sala. Nós oramos a Ti nessa noite, crendo na Sua intervenção, crendo no Seu poder. Fica conosco e nos dê vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém. Amém. Assenta, aplaudindo Jesus bem forte. Davi, no Salmo 25, no qual está embasada a campanha e no qual lemos, está clamando a Deus por auxílio. Davi está clamando porque está vivendo um momento de perseguição, e dentro desse momento de perseguição, Davi vai se sentir sozinho, Davi vai se sentir aflito, Davi vai se sentir perseguido, Davi vai se sentir muitas vezes diante das circunstâncias dos inimigos que se levantaram contra Davi. Davi está clamando por Deus e pedindo a Deus que lhe traga auxílio divino, que Deus sabe as feridas que foram abertas no seu coração. Falar de cura interior é falar do centro das nossas emoções, que é a alma. Você foi criado tricotômico, corpo, alma e espírito. Deus, quando criou você, não criou apenas o corpo,
mas colocou dentro do corpo uma alma e um espírito. Esse espírito, a Bíblia diz que ele comunica com o Espírito de Deus. O Espírito que habita dentro de você, ele é responsável de comunicar com o Espírito de Deus. Esta alma que foi colocada em você é o centro das suas emoções. É por isso que o meu e o teu adversário tem se levantado nesse tempo presente com grande fúria para abalar as suas emoções, para atacar a sua alma, porque o diabo descobriu e entendeu que uma vez a sua alma dilacerada, uma vez a sua alma quebrada, uma vez a sua alma aflita ou angustiada, ninguém no biar folha vai conseguir te levantar, ninguém vai conseguir te pôr para cima se não for Deus. Eita, a Bíblia é categórica em nos revelar que no centro das nossas emoções, a nossa alma, existe um cântico da harpa que vai nos expressar dizendo: vai tudo bem contigo, ó minha alma. O próprio arpista está adorando e ministrando a sua própria alma, porque nós aprendemos que se a nossa alma não estiver bem, você pode até vestir bem, você pode até falar bem, mas quando a sua alma não está bem, isso transpassa. Algumas pessoas até conseguem disfarçar no bié da candaraca, algumas pessoas até conseguem esconder que não está ferido, que não está machucado, que não está decepcionado, que não está frustrado, mas uma hora ou outra, seja na calada da noite, seja na calada da madrugada, seja na calada do discussar do dia, você vai estar sozinho, porque é isso que Davi está falando no Salmo 25. No momento que eu estava sozinho, no momento de solidão, no momento em que ninguém me assiste, os traumas eles vão surgindo, eles vão se apresentando, e Davi está dizendo: o Senhor é o meu auxílio. Então eu quero liberar a primeira chave para a tua vida, é ligar a sala. Quando você estiver sozinho e o adversário da tua alma tentar dizer algumas coisas para você, você não vai procurar WhatsApp, você não vai procurar Instagram, você vai procurar auxílio em Deus, você vai orar a Deus, você vai falar a Deus: Deus, eu estou sozinho, Deus, eu estou aflito, Deus, eu estou atribulado, Deus, eu estou doido para abrir mão de tudo e desaparecer. Quando você falar com Deus, Deus vai se manifestar e vai curar a sua alma. Eliminar a sala pega. Davi está pedindo auxílio a quem pode resolver o seu coração e a sua alma. Muitas vezes você procura auxílio em pessoas que não vão poder fazer nada por você. Segundo, procurando pessoas, abrindo o seu coração, e muitas vezes pessoas que não foram tratadas, que não foram curadas, que não foram restauradas, vão criar decepções e frustrações na tua vida ainda maiores, e você, em vez de ser curado, poderá carregar marcas indeléveis, marcas que jamais serão apagadas, nem cante o comanás. Mas eu venho aqui como boca de Deus, na introdução desta mensagem, dizer para você que Deus te trouxe aqui nesta campanha para quebrar os traumas emocionais do que ela foi, para quebrar os traumas familiares. Quem é aqui que pode elevar a voz e dizer: eu não tenho um trauma familiar? Eu vou provar para você na Bíblia que muita gente do Picalavachandarápia não chegou onde Deus quer, porque carregam traumas familiares. Gênesis capítulo 37, versículo de número 20, vai nos dizer assim: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos ao nosso
animal selvagem o comeu. A Bíblia desenrola a sua narrativa e vai trazer a vida de José. Tem apenas 17 anos. Esse menino agora está carregando e vai carregar até o capítulo de número 42 traumas. Por quê? Porque a sua própria família, os seus próprios irmãos biológicos intentam matar José. Perceba que isso não é agora, isso não vem de agora, isso vem lá do livro do Gênesis, quando o próprio Caim, no piquia la fúria, intenta matar o seu irmão Abel e mata. Perceba que isso vem desde o início. Eita, eu conheço famílias em que os irmãos se dão muito certo, não se tem inveja um do outro, não se tem desrespeito um para com o outro. Mas eu também conheço famílias em que se o outro puder engolir o outro, vai engolir, em que o outro, se puder abrir a sepultura e jogar lá dentro, como a história do jovem José, a qual nós ouvimos na campanha passada, vários pregadores passando aqui e ministrando o nosso coração. O primeiro trauma que Deus quer quebrar é sobre aqueles que são sonhadores. Talvez no meio da sua família você é alguém sonhador, você é alguém que se destacou e é diferente de todos os seus irmãos. Se você sentar e reunir todos os seus irmãos, você vai perceber que você é diferente, e por você ser diferente, você atrai coisas que você não queria atrair. Deixa eu dar um exemplo aqui. No Bicalafor e a Cantarada, se eu sentar com Daniel, Calane e Aline, os meus 3 irmãos, você vai notar uma diferença muito grande entre nós. No Bicalavachandarada, e você vai perceber que existe algo diferente na minha vida desde quando eu me entendi por gente. Então entenda que José está passando por esse processo, e agora os próprios irmãos biológicos, os próprios irmãos de sangue vão intentar mal contra a vida de José. Quando vem alguém tentando te matar de lá de fora, te perseguir lá de fora, não te faz tanto dano quando a própria família não acredita em você. Eita, quando a própria família não desfruta dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus ideais. E José, José não tinha trauma. Que isso, irmão? José, no Biel a Cantarada, foi lançado dentro de uma cisterna, foi arrancado a túnica talar de José. José foi vendido ao Egito. José foi preso, irmão. Antes de ser preso, a mulher de Potifar quer deitar com José, mas José é crente, José teme a Deus, mas os traumas estão ali vivos dentro de José, ao ponto que quando a fome no Egito, José é governador, Deus vai marcar um encontro. Para quê? Para que haja perdão. Eita, Deus vai marcar um encontro para que os irmãos de José peçam a ele perdão. E aqui eu abro um parênteses. No Picalavachélia, talvez alguém da sua família resolveu, eita, no Picalavachélia, no Picalassala, talvez pai, talvez mãe, talvez irmãos, talvez primos, talvez filhos ou tias, talvez avô ou avó, Reminar a sala, resolveu cantar lava subicalamaia, no Biega marcar a sua vida e deixar traumas. Mas eu venho aqui dizer para você, todos eles serão quebrados, porque a Bíblia diz que Deus permitiu que José passasse por tudo aquilo. Reminar a canta como Anás. Pensa, irmão, você sofreu uma injustiça de algo que você não fez. Pensa você ser preso por algo que você não fez. Pensa você ser lançado dentro de uma cisterna sem que você no Biega merecesse. Mas Deus estava com os olhos postos e Ele estava dizendo: eu vou permitir tudo isso na vida de José, mas eu vou deixar o coração dele limpo. Sabe, quando nós lemos Mateus 18, 21, no Biega e 22, Deus está dizendo: para eu curar a sua alma,
alma, você vai ter que precisar liberar perdão para aquele pai rude, para aquela mãe que muitas vezes não te compreendeu, da sala, de calavácia, para aqueles irmãos do piega biológicos que poderiam te estender as mãos na hora que você mais precisava, mas resolveram virar as costas. E Deus está dizendo: eu começo essa cura interior quebrando traumas familiares, mando comanás. Se eles não têm capacidade de perdoar, perdoe você, libere eles você. Diga para o céu: céu, eu estou liberando papai, céu, eu estou liberando mamãe, pelas práticas que eles me fizeram sem ter o entendimento. Que diga: Senhor, eu estou liberando os meus irmãos biológicos que tentaram mal contra a minha vida, no paracobinar as pedras. É noite de você liberar perdão. A Bíblia diz que agora a fome do Egito, e eles vão ter que chegar a José. José está governando e ninguém conhece mais José, porque havia se passado 13 anos. Havia se passado 13 anos. Eles não reconhecem José. Eles estão conversando com José e não sabem que por detrás de toda aquela roupa está o seu próprio irmão, que eles intentaram mal. Deus permite eles chegarem para comprar comida no Egito, para Deus restaurar a família. Deus quer curar você, para você ser usado para curar outros dentro da sua família, que muitas vezes odeiam o outro, que quer o mal do outro. Que isso, apóstolo? Isso é a Bíblia. Eu fui perseguido pelo meu pai 8 anos na minha caminhada. Por ele uma parte e por uma parte a minha avó. Um belo dia eu saio daqui, já não estava mais em BH, e vou a Belo Horizonte. Vou a BH. E o meu saudoso tio que dorme no Senhor, o tio Lenívio, mas a minha sogra, nós nos reunimos lá para tomar um café da tarde. Na nossa mente era um café da tarde, mas aquele dia Deus queria tratar o meu pai e a minha avó. Eu me lembro como se fosse hoje. Deus tomou a boca do tio e disse: você precisa perdoar o teu neto. Aí eu tomei um susto. Eu digo: poxa, a vovó tem outro coração. Não obstante, meu pai já era visível, porque eu só dava bênção, ele só respondia há 8 anos. Mas Deus permitiu um encontro criado pelo próprio Deus para que houvesse perdão. Eu quero dizer para você: apóstolo, eu não consigo ver fulano lá da minha família, por tudo aquilo que ele me fez. Eita, Jesus vai sarar você, porque você não vai olhar de baixo para cima, você vai olhar de si, você vai olhar de baixo para cima. Por quê? Porque você vai estar curado para olhar nos olhos de quem te fez o mal e vai dizer: o mal que você tentou não deu certo, porque Deus sarou as minhas emoções. José perdoou os irmãos, mas pensa nos irmãos que estão machucados, porque na cabeça deles eles mataram a José. Eles não sabem se José está vivo, se José, mesmo vendido ao Egito, se José está vivo. Pensa no sentimento de culpa que carregava os irmãos de José. O diabo pode quer prender a gente em sentimentos de culpa. Quer que a gente se sinta culpado por coisas que a gente nunca fez. Tem hora que o diabo quer prender você no sentimento de culpa. Está vendo? Isso aconteceu por causa de você. Mentira do diabo. Aconteceu porque era necessário que acontecesse. Era necessário que você passasse por isso.
E talvez você chegou aqui dizendo: eu não sei por que isso acontece comigo. Não é só com você, aconteceu com José, aconteceu comigo, aconteceu com você, e Deus te trouxe aqui hoje, Alabai Derrécia, para curar a sua alma e para quebrar traumas familiares entre a Calavaçu e Calamaia. José passou por tudo aquilo, entendeu o processo. Porque quem está curado na alma nunca vai guardar ninguém no coração. E olha que tem gente que faz cada coisa, mas eu não vim pregar sobre isso hoje. Eu vim pregar sobre quebra de traumas familiares. O que o teu pai te fez? Perdoa. Mas ele já morreu. Perdoa, meu irmão. Eu aprendi que muitos dos nossos pais só podem nos dar aquilo que eles tiveram. Por isso que muitas vezes a nossa educação é diferente da educação dos nossos filhos. Os nossos pais muitas vezes não sabiam sentar para conversar porque eles não receberam isso. E aí você fica cobrando isso do seu pai e da sua mãe, se eles nunca receberam isso. E Deus quer curar você, para você ser um pai e uma mãe melhor do que os seus pais. Não que eles foram ruins, mas eles ensinaram aquilo que eles tinham. Quem está aí, diga glória a Deus. Perdoe os seus irmãos, perdoe os seus primos, perdoe as suas primas, os seus tios. Deus está ensinando para você que dentro da sua família Ele lhe deu um elevo espiritual maior do que todos que lá estão, e é por isso que você vê as coisas de um jeito, trata de um jeito e consegue até suportar algumas coisas. Quem está aí, diga glória a Deus. Olha para esse irmão, diga: a segunda família que Deus quer quebrar traumas. Diga mais forte: a família de Esther. A primeira, José, família biológica. Ela tem poder de te impulsionar, mas muita gente da sua família biológica tem poder de te enfiar dentro de uma cisterna e você nunca mais sair de lá. Aí você começa a entender, para mim entrar no segundo tópico, porque tem hora que Deus te tirou do meio da tua parentela, do meio da tua família, para quê? Para te fazer prosperar. Para quando você chegar lá, eles vão te ver diferente, vão te ver restaurado, vai ver que a sua linguagem mudou. Olha, mas ele falava tanto palavrão, ela falava tanto palavrão, olha como ele está falando diferente. Por quê? Porque houve cura na sua alma. Quem está aí, diga glória a Deus. A família de Esther vive orfandade. A Bíblia diz em Esther 2,7: Mardoqueu criara Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha nem pai e nem mãe. Esther foi criada sem pai e sem mãe. Então Esther era órfã. Só que os pais de Esther estavam mortos. O tio Mardoqueu vai adotar Esther e vai criá-la. Talvez você entrou aqui e você vive traumas como Esther. O seu pai e a sua mãe são vivos, mas são ausentes na sua vida, são ausentes na sua criação, são ausentes na sua, como eu posso aqui me expressar, no seu amadurecimento. Talvez você tenha pai e mãe vivos, mas que falham ou falharam, e você é alguém órfão. Eu não consigo acreditar que um filho criado só por mãe está debaixo do princípio de paternidade, por melhor que seja a mãe. E aqui nós temos exemplos, já tivemos exemplos de mães magníficas dentro dessa igreja.
que criaram seus filhos sozinha, sem a presença do pai. Mas perceba que esse filho ou essa filha vai crescer com uma deficiência. Qual é, apóstolo? A deficiência da falta paterna. Por melhor que seja uma mãe, por mais trabalhadora que ela seja, se o filho foi criado sem pai, falta a presença paterna. A mesma coisa com a mãe. Se o pai criou o filho, mas não tem a presença da mãe, regue na canta névia, tem ausência materna. É por isso que você encontra filhos dentro da igreja hoje que não tem identidade paterna e carrega traumas. Por quê? E a gente que ministra por interior há mais de 20 anos percebe e vê de longe um filho que tem pai e um filho que não tem pai. É fácil você fazer a leitura. E a mesma coisa uma filha que foi criada pela mãe e uma filha que não foi criada. E tem gente que carrega traumas. Olha, o meu pai só prestou para me gerar. A minha mãe só prestou para me gerar. Deus quer que você quebre isso hoje. Deus quer que você quebre isso hoje. Para você não viver debaixo de uma orfandade. Você tem um Pai Celestial que Ele te ama, o Abba Pai, e Ele não abre mão da sua vida, e Ele quer quebrar todos os traumas de orfandade. Você talvez foi abandonado, excluído, rejeitado, mas o Abba está dizendo: eu te amo com amor incondicional, e eu vou sarar as tuas emoções. Esther tinha todos os motivos para ser uma filha virada no olho, na linguagem bem chula, uma filha rebelde, uma filha que vivesse na rebelião, na promiscuidade. Mas Esther não foi assim. Por quê? Porque o Mardoqueu, quando percebe que a menina não tem pai, não tem mãe, ele adota. Ele traz para dentro do seu vínculo familiar, para dentro do seu casamento. E agora Esther tem mãe e tem pai. Talvez o seu pai e sua mãe não te assistiu no seu crescimento ministerial. Eu fico assustado com alguns pais, irmãos, e com algumas mães. O filho está no mundo aprontando, o diabo a mas quando entrega a vida para Jesus, os pais não têm capacidade de acompanhar o filho no batismo, numa decisão de descer as águas. Você vê a orfandade reinando na vida de um filho, porque o pai e a mãe, tudo independente da religião em que ele segue, ele não consegue dar esta cobertura ao filho. E cabe a nós, o filho sente. Você quer um exemplo? Quem está aí comigo, meu glória a Deus. Filhos de pais divorciados são os que mais sofrem. Vou repetir: são os que mais sofrem, porque psicologicamente eles sofrem uma separação da pessoa do pai e da pessoa da mãe na mente daquela criança. O que aconteceu? E ele vai carregar esse trauma a vida inteira, irmão, se ele não for curado. Então, por mais difícil que esteja o seu casamento, não abra mão dele, porque os filhos são os que mais vão sofrer. Gente que vai se automutilar, gente que vai tentar tirar a própria vida. E eu falo isso porque eu já vivi isso na pele, não com relação aos meus pais, mas o meu primeiro relacionamento. E você vê os filhos batendo cabeça, revoltados, porque não entende o processo. E Esther está vivendo uma orfandade. Só que o que me chama a atenção é que o pai e a mãe de Esther morreram. O problema é quando o pai está vivo, a mãe está viva,
e o filho se sente órfão. Você precisa aprender a quebrar isso. Talvez o seu filho está dentro da sua casa. Posso falar? Mas você escravizou o seu filho no celular. E você não tem tempo para o seu filho, não tem tempo para a sua filha. Você não conversa, você não bate papo. Ele tem pai e mãe, mas dentro de casa é órfão. Eu liderei jovens 8 anos para 10 anos. E quem me conhece de perto sabe. Sempre quando eu cuidei dos jovens, eu tive a preocupação de zelar da vida deles, dentro da ausência do que nós íamos ministrando e descobrindo que os pais não conseguiam cumprir. E sempre sentávamos com os pais, fora dos filhos, e dizia: tampa essa brecha, tenta melhorar isso. Por quê? Porque muitas vezes você é pai e mãe, acha que dando um celular para uma menina de 12 anos você está fazendo o melhor para ela. Não, você está dando o pior para ela. Porque muitas vezes ela não tem estrutura para isso. E aí você vai cobrir a sua presença com o celular. Para um filho, um celular. E outra coisa que eu quero deixar aqui registrado para nós pais: os nossos filhos não são bobos, igual nós fomos criados. E olha que a gente era esperto. Mas a geração de hoje, se você dá ela o celular, ela entra em coisas e que você nunca vai descobrir. Nunca. Não tem problema. É claro que tem. Porque tem coisas que vai formar o caráter do seu filho, da sua filha. Então, aos pais que estão aqui, melhore, não seja um pai vivo e dê ao seu filho orfandade. Seja um pai presente, sente, converse, quebre paradigma. Mas eles não querem você, exija você. Você é o cabeça, a senhora é a cabeça da sua casa, ao lado do seu esposo, para que esse filho não viva orfandade. Porque talvez você está aqui e viveu durante muitos anos orfandade. Tem gente mais velha do que eu, que sempre disse para mim: apóstolo, que eu tenho um como pai. E eu ficava perguntando: mas por que a pessoa é mais velha do que eu e me tem como pai? Na época eu tinha 27 anos, 28 anos. Hoje até a pessoa falar que eu tenho o senhor como pai, com 43, então até passa, né? Mas como é que você pega alguém de 27 anos e gente